Vamos então seguir com o nosso estudo em Gênesis capítulo 42. Gênesis capítulo 42. Ontem, então, nós trabalhamos lá o sonho de Faraó, o sonho de Faraó, onde José interpretou o sonho e ali, então, ele, como recompensa, entrou no governo. Foi bem interessante. O pessoal vem entrando aí. Janete, vamos orar pela família da Janete. Deus abençoe, irmã. Siga sendo abençoada aí, recebendo a vontade de Deus. Então, nós estudamos ontem o capítulo 41, que José teve a oportunidade de sair da prisão para interpretar o sonho do faraó. Depois de interpretar os dois sonhos de Faraó, ele foi condecorado a governador do Egito. Então, ele foi aquele que propôs a solução de um problema, que seria 7 anos de prosperidade, depois 7 anos de fome. Ele deu a sugestão para que fosse nos 7 anos de prosperidade guardado alimentos em armazéns para sustentar outros 7 anos de fome. Ele deu a sugestão e ele mesmo foi o escolhido, para fazer essa função, mostrando aí o quanto ele era sábio de se colocar à disposição, Então, a fome está pegando. A fome começou a pegar no Egito, os armazéns começaram a se abrir, outros países estão chegando e hoje nós vamos trabalhar então que finalmente vai chegar o povo de Israel, os irmãos, aí o pai de José. Vamos orar antes. Senhor, em nome de Jesus, abençoe nosso tempo juntos agora, estudando a Tua Palavra. Fale conosco, cada aplicação que seja algo maravilhoso para a nossa vida e nos faça frutificar ainda mais ao Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Muito bom, queridos. Primeiro ponto, então, problemas não se resolvem com murmuração, mas sim com mobilização. Quando Jacó soube que havia mantimentos no Egito, disse aos filhos: por que vocês estão aí de braços cruzados? Ouvi dizer que no Egito há mantimentos. Vão até lá e compre cereais para não morrermos de fome. Então os 10 irmãos de José, por parte de pai, foram até o Egito para comprar mantimentos. Mas Jacó não deixou que Benjamim, o irmão de José, por parte de pai e de mãe, fosse com eles. Ele tinha medo de que lhe acontecesse alguma desgraça. Os filhos de Jacó foram comprar mantimentos junto com outras pessoas, pois em todo o país de Canaã havia fome. Olha só, gente. Ponto 1. Problemas não se resolvem com murmuração, mas sim com mobilização. Então, gente, conforme Deus deu para José a interpretação do sonho do faraó, que seriam 7 anos de prosperidade e depois 7 anos de fome, se entende então que José, depois do sonho, ficou governador por 7 anos, e isso sem Jacó saber, seu pai, sem seus irmãos nem passar na cabeça deles que José pudesse estar vivo mesmo e pudesse estar como governador do Egito, Daí quando entra o 8º ano, que começa a acabar o trigo, acabar o cereal, acabar a comida, começam a sentir essas dores no Egito, nos outros países ao redor, chegando em Israel, aí tanto Jacó como os irmãos de José começam a perceber que precisam fazer alguma coisa. Porém, os irmãos de José estavam acomodados, ficavam só reclamando, poxa, estamos sem comida, murmurando, e nada faziam. Até que Jacó chegou e disse: ei, eles vão ficar murmurando até quando? Vão ficar reclamando até quando? Querem morrer de fome? Vocês têm que se mobilizar, vocês têm que fazer alguma coisa. Ouvi falar que lá no Egito estão vendendo mantimentos, que lá eles se prepararam, que lá eles guardaram comida. Imagina, Jacó nem imaginava que era o próprio filho dele que fez isso, Então o que acontece? Jacó, então, manda o povo se mobilizar, e de fato os irmãos, então, pegam, se mobilizam e vão até o Egito. O primeiro ponto aqui para nós entender, queridos: a vida vai sempre ter obstáculos, desafios, adversidades, problemas, provações, tentações, dificuldades. Mas eu nunca vi alguém vencer obstáculos ou resolver problemas reclamando dele, murmurando contra ele, ou falando o tempo todo dele. Problemas não se resolvem apenas identificando ele. Problemas não se resolvem ficando com raiva contra ele. Problemas não se resolvem falando para todo mundo que se tem um problema. Problemas se resolvem quando você enfrenta e resolve o problema.
Tanto que problema vem de pró, que é jogar para frente, blema, algo, alguma coisa. Problema é aquela pedra que você tem que tirar do teu caminho, mas em vez de tu tirar do teu caminho, tu joga para frente. E aí reclama que a pedra está ali. Aí tu joga para frente de novo. Aí reclama de novo. Problemas têm que ser resolvidos, têm que ser tirados do caminho, têm que ser retirados. Então, se você tem um problema, sempre eu falo uma frase da Joyce Meyer que diz o seguinte: quer resolver teus problemas, comece a parar de falar dele e vá em busca da resolução. Eu não sei qual problema você tem enfrentado hoje, quais são os problemas teus diários, mas eu te garanto uma coisa: murmurando contra o problema, reclamando contra o problema, ficando preocupado por causa do problema, vai manter o problema ali do mesmo jeito. Você tem que tentar resolver, buscar em Deus, buscar ajuda, pedir ajuda para pessoas, buscar pessoas que já resolveram algum problema semelhante ao teu e ir para cima, né? Então foi o que Jacó disse para os seus filhos. Fica a lição aqui. E é interessante que Jacó está tão traumatizado com José ter desaparecido, que para ele então tinha morrido, que ele não quis nem que o seu filho mais novo fosse junto com os irmãos, que era o seu filho Benjamim, né? Que era José e Benjamim, os filhos que ele teve com Raquel. Então você veja o apego ali do próprio Jacó de tentar agora cuidar do seu filho Benjamim. É interessante, mas para frente vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Nessa história aqui. O ponto 2, olha que interessante. Seja tão íntimo de Deus que com o passar dos anos você será irreconhecível por quem te conheceu há algum tempo atrás. Olha só, seja tão íntimo de Deus com o passar dos anos, que você será irreconhecível por quem te conheceu há alguns tempos atrás. Olha só, como governador do Egito, era José quem vendia cereal às pessoas que vinham de outras terras. Quando os irmãos de José chegaram, eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Logo que José viu seus irmãos, ele os reconheceu, mas fez de conta que não os conhecia. E lhes perguntou com voz dura: vocês de onde vêm? Da terra de Canaã, responderam. Queremos comprar mantimentos. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Olha só, queridos. Bom, conforme o sonho, lembra do sonho de José? Que as estrelas se dobrariam, o sol e a lua se dobrariam, os feixes se dobrariam, muito bem. Acaba José de ver com seus próprios olhos boa parte do sonho se cumprindo, vendo seus irmãos se dobrando a ele para pedir comida, para pedir para vender mantimentos. Olha só o sonho se cumprindo. Imagine José, hein? Passa aí vários anos, né? Talvez aí 10 a 15 anos, porque ele ficou preso, acreditam-se, na prisão uns 3 ou 5 anos, mais 7 de prosperidade. Então, de 10 talvez a 15 anos ele ficou afastado de seus irmãos. E ele vendo seus irmãos se ajoelhando, pedindo comida, deve ter sido um mar de sentimentos e emoções que José sentiu na hora, que nós vamos trabalhar logo mais aí para frente. Mas ele vê aí boa parte dos seus sonhos cumprindo, né? Ele vê aí boa parte dos seus sonhos acontecendo, conforme Deus disse a ele. E é interessante então, queridos, que ele conheceu os seus irmãos, porque os irmãos dele não mudaram nada, não mudaram o seu físico, certamente só envelheceram, eram os mesmos tipos de cara, não mudaram absolutamente nada, mas os irmãos não reconheceram José. Olha só. Porque José já estava vestido com uma outra roupa, José já estava na cultura egípcia, José era um governador, José tinha já uma outra face, um outro semblante, uma outra glória, e eles não reconheceram José. É assim que nós temos que ser ano após ano, através do nosso crescimento em Cristo Jesus. Nós temos que sim fazer as pessoas se apavorarem quem nós éramos antes de Cristo e o que nós nos tornamos em Cristo. Uau, você era o pior, você era festeiro, agora com Cristo você é uma pessoa de família, uma pessoa santa, que legal. Mas melhor do que isso, é mesmo você sendo cristão, passa ano, entra ano, as pessoas têm que ver que você, o Edson de 2019, não é o mesmo de 2020, o de 2020 é um Edson melhorado. O Edson de 2021 é um Edson melhor do que o de 2020. E o Edson de 2022, ele tem que ser ainda mais top que o de 2021.
E nessa nossa corrida, nesse nosso crescimento de nos parecer com Cristo, talvez muita coisa que nós acreditava lá atrás, não vamos acreditar no ano seguinte. Muitas práticas que nós julgava serem certas, e até foram certas naquela época, para o outro ano você não concorda mais com aquelas práticas. Talvez você em algum momento era furioso com alguma coisa, e no próximo Edson você é mais calmo. Talvez você era calmo com algumas coisas, mas você ficou furioso depois com outras questões. Você talvez era alguém que se relacionava com as pessoas de um jeito, mas depois começou a se relacionar de outro. É aquela cultura do crescimento, da maturidade que se encontra ano após ano na caminhada com Cristo. Agora, claro, a ideia é que ano após ano entre e você mude para melhor, mude para se parecer cada vez mais com Cristo Jesus. Ao ponto das pessoas dizer, poxa, você está irreconhecível, hein, cara? Quem te viu e quem te vê, hein? Olha só, rapaz, você melhorou. A cada vez que eu te vejo, você está mais feliz, você está com o semblante mais bonito, você está com a tua família mais abençoada. Cada ano que passa, eu vejo você prosperando mais, recebendo mais portas abertas, se preocupando mais com o próximo, sendo mais misericordioso, mais paciencioso, mais amoroso. Coisa mais maravilhosa quando as pessoas já não te conhecem mais, já não conseguem te reconhecer, mas de bom sentido, no bom sentido. Não permita que o contrário aconteça, que entra ano e passa ano, você piora, você fica um monstro, você fica como diz lá, um Frankenstein. Não é isso. Você não pode ser irreconhecível do lado negativo, como muitas pessoas acabam ficando, porque vão pecando, vão aprontando, vão se deformando, vão ficando horríveis. Não, isso é o diabo que faz. O diabo deforma, Jesus transforma. E aí que está o jogo. De tempo em tempo, de ano após ano, Jesus vai nos embelezando cada vez mais, ao ponto das pessoas não nos reconhecerem e glorificarem a Deus pelo grande crescimento que é a nossa vida, né? O ponto 13, então, olha que interessante. Não se contente em realizar apenas parte de seus sonhos, mas busque cumpri-lo com toda a sua totalidade. Olha só, como governador do Egito, era José quem vendia cereais às pessoas que vinham de outras terras. Quando os irmãos de José chegaram, eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Logo que José viu seus irmãos, ele os reconheceu, mas fez de conta que não os conhecia. Ele lhes perguntou com voz dura: vocês de onde vêm? Da terra de Canaã, responderam. Queremos comprar mantimentos. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. E aí nós vamos ver aqui, queridos, em Gênesis 42, 6 ao 8, que vai seguir o texto aqui, e vai dizer o seguinte, olha só. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José lembrou dos sonhos que tinha tido a respeito deles e disse: vocês são espiões que vieram para ver os pontos fracos do nosso país. Eles responderam: de modo nenhum, senhor, nós somos os seus criados, viemos comprar mantimentos, somos filhos de um mesmo pai, não somos espiões, somos gente honesta. Não acredito, disse José, vocês vieram para ver os pontos fracos do nosso país. Isso aqui José está se fazendo, né? Eles disseram: nós moramos em Canaã, somos ao todo 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Um irmão desapareceu e o mais novo está nesse momento com o nosso pai. E aí ele vai falar o seguinte: provem para mim que vocês estão dizendo a verdade. Enquanto o irmão mais moço de vocês não vier para cá, vocês não sairão daqui, isso eu juro pela vida do rei. Um de vocês irá buscá-lo, mas os outros ficarão presos aqui até que fique provado se estão ou não dizendo a verdade. Ou seja, nós vamos perceber que José começa a se fazer, quer ser reconhecido ainda, porque ele entende que o sonho está se cumprindo. Os irmãos se dobrando é boa parte do sonho, mas ainda precisa se dobrar Jacó e vir Benjamim, o seu irmão mais novo. Claro que José não quer que seja aquela, vamos se dobrar, não é isso que José está pensando nesse momento. É ele poder salvar, sustentar toda a sua família, não só os seus primeiros irmãos ali, mas Jacó e o Benjamim. Então ele fez todo um jogo ali para não se revelar, começou a dizer que eles são espiões, botou na cadeia 3 dias todos eles, depois segurou Simeão, um dos seus irmãos, mandou os outros buscar Benjamim. Ele fez toda uma cena, todo um teatro, para que eles não, em hipótese alguma, soubessem que era o próprio José, que era o governador do Egito. Não era a hora dele se revelar, porque primeiro ele tinha que receber todos ali, para depois se revelar. Então você veja que é importante, quando nós estamos realizando nossos sonhos, nós não nos contentar em
que Deus realize 50% ou 70%, né? Ah, mas o teu sonho é ter uma casa, é ter um carro, é ter uma moto, né? Você tem um sonho, vamos pegar um sonho básico da vida comum, é ter um carro, uma moto, uma casa legal. O que acontece? Você consegue ali a tua casa e você fica quieto. Ah, tá bom já, eu não quero mais saber de moto nem de carro, tá muito bom a casa, eu pedi para Deus casa, moto e carro, tive até sonhos que Deus me mostrou que eu teria a casa, a moto e o carro, mas tendo a casa tá bom. Epa! A Bíblia nos ensina, nós temos que estar satisfeitos com aquilo que nós temos e com aquilo que nós ganhamos de Deus. Mas ao mesmo tempo, nós não podemos ser agora negligentes com o sonho completo que Deus nos deu. Se Deus falou para você que vai acontecer tal coisa e 50% daquilo acontece e você está feliz, opa, você pode estar em desobediência. Você tem que buscar fazer com que o sonho todo se cumpra, se complete. É isso aí, a gente é grato com aquilo que a gente recebe, mas nós não vamos nos satisfazer enquanto nós não alcançarmos tudo o que Deus falou para você e para mim. Nosso sonho, nossos projetos que Deus nos deu, eles são divididos em várias etapas, vários tempos, vários obstáculos, né? Várias atividades, várias ações, né? São sonhinhos pequenos dentro do grande sonho que vai se realizando gota por gota, gota por gota. Então, José entendeu que para o sonho dele ser completo, estava faltando o pai dele, estava faltando o irmão mais novo dele. Então, por isso ele fez toda aquela cena, para que os seus irmãos voltassem, né? E buscassem o seu irmão Benjamim, para depois, mais tarde, Jacó. O ponto 4, então, reconheça quando você está sendo tentado, provado ou disciplinado. Olha só, e disseram uns aos outros, os irmãos de José, de fato, nós agora estamos sofrendo por causa daquilo que fizemos com o nosso irmão. Nós vimos a sua aflição quando pedia que tivéssemos pena dele, porém não nos importamos. Por isso agora é a nossa vez de ficarmos aflitos. E Rúben disse assim, eu bem que disse que não maltratasse o rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir. Por isso agora estamos pagando pela morte dele. Eles não sabiam que José estava entendendo o que diziam, pois ele tinha estado falando com eles por meio de um intérprete. Ou seja, queridos, o José ali, por não se revelar que ele também era hebreu, que era irmão deles, né? Ele se pagou de egípcio ali e falava através de um intérprete, né? Fingindo totalmente quem ele era para não ser descoberto. Então eles começaram a falar ali em hebraico entre eles, achando que José não estava ouvindo, mas José ouviu tudo. E começou a perceber, o próprio José, o quanto os irmãos estavam bem arrependidos, bem quebrantados por aquilo que fizeram com José. O Rubem ainda chega, eu falei para você não fazer aquilo. Imagina o coração de José ouvindo aquelas verdades dos bastidores, né, enquanto ele estava no poço lá quase morto, né? E eles, então, os irmãos de José, começam a perceber que isso que estava acontecendo com eles era um certo castigo, era uma certa colheita por eles terem maltratado José. E de fato, queridos, José, ao mesmo tempo que estava podendo contribuir com eles, ao mesmo tempo estava fazendo eles colher dos seus pecados, dos erros que eles tinham cometido. Sim, eles estavam certos. A pessoa que comete maldades vai colher maldades contra ela. A pessoa que comete violência, você veja que eles estavam falando entre eles, nós vimos a aflição de José que pedia para ficar vivo. Imagine o que eles fizeram com José, queridos. Eles quase mataram José naquele poço. E ele pedindo, por favor, não façam nada comigo, me deixem vivos. Imagine José, o sofrimento dele, tendo 17 anos ali, o mais novinho ali, depois do Benjamim, o penúltimo mais novo, né? E agora eles estão aflitos, pedindo comida e sofrendo para ter que ganhar comida, porque aquele cara que é o irmão deles, que eles não sabem que é o irmão, está mandando eles voltar, está duvidando deles, que são espiões e tudo mais. Então eles entenderam que realmente, aqui se faz, aqui se paga. Se você plantar coisas boas aqui na terra, você vai colher coisas boas. Agora, se você plantar coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Se você tratar as pessoas bem, você vai colher tratamento bom para você. Se você tratar pessoas mal, você vai colher tratamento mal contra você. É assim. É aquela frase que se diz, né? Gentileza gera gentileza, amor gera amor, né? Não estou dizendo que não vai haver perseguição, isso acontece também, mas estou dizendo por causa da fé, né? Por causa da luz de Cristo. Mas estou dizendo que nós temos que entender que tudo que nós plantar, nós iremos colher. Não importa.
Pode passar anos, você pode ocultar as tuas maldades que você cometeu contra o teu próximo, mas lá na frente você vai colher exatamente o que você fez. Por isso, é importante você reconhecer, conforme o ponto, quando você está sendo tentado, se é o diabo está tentando você para te derrubar, quando você está sendo provado, se é Deus está botando você à prova para você ser aprovado, ser mais forte, ou quando você está sendo disciplinado pelo Pai do céu através de colheitas que você plantou. Temos que entender isso. Tentação se vence com não. Provação se vence com sim. Deus, vou passar por isso, o Senhor está me provando, vou ser aprovado. Agora, colheita, disciplina, se colhe quietinho, colhe ali o que tu aprontou, colhe ali o que tu fez. Pede para Deus ajuda na colheita, para logo, logo você sair fora dessa colheita e continuar plantando coisas boas, para depois colher coisas boas, né? O ponto 5, então, queridos, nós vamos ver o ponto 5 agora aqui. Busque não reter suas emoções, mas não se deixe guiar por elas. José saiu de perto deles e começou a chorar. Quando pôde falar outra vez, voltou, separou Simeão e mandou que fosse amarrado na presença deles. Cara, imagine como é que foi para José. Depois de 10 ali a 15 anos, né, ter que ver seus irmãos se dobrando. Sangue do próprio sangue, ele vendo o sonho se cumprindo. Mas ao mesmo tempo ele mantendo-se duro para que causasse algo ali para eles trazer Benjamim e mais para frente Jacó. E eles brigando entre eles, dizendo por que nós fizemos isso com o nosso irmão José, estamos colhendo. Aí Rubem diz, eu falei para vocês não machucarem ele, vocês machucaram igual, não deviam ter feito isso. Os caras brigando ali na frente de José, não sabendo que é o próprio José que está ali. E José tendo que ouvir, tendo que relembrar aquele passado, tendo que relembrar o que aconteceu, tendo que trazer para fora suas frustrações, suas mágoas, seus medos, suas indignações, por os seus irmãos que tinham o papel de proteger ele, botar num poço, quase matar ele, vender ele. Imagina o turbilhão de emoção. José, ao perceber que não ia aguentar mais as suas lágrimas, se afastou dos seus irmãos, chorou educadamente, tranquilamente, sem dar muito barulho. Mais para frente nós vamos conversar como ele chorou depois, nos próximos capítulos. Mas ele chora, se recompõe e volta a falar com eles e manda eles voltar a buscar Benjamim e prende Simeão. Ou seja, queridos, nós entendemos nesse ponto aqui, queridos, que nós somos pessoas humanas, nós somos pessoas vulneráveis a emoções, nós somos pessoas que podem chorar e devem chorar, somos pessoas que sentem tristeza, sentem alegria, sentem decepção, frustração, enfim. Mas nós não devemos jamais permitir que essas emoções governem as nossas ações no dia a dia. É que nem aquela pessoa, ela ficou triste com o seu filho de manhã cedo e não foi trabalhar de tarde porque estava com o seu emocional abalado e não queria mostrar para ninguém que estava abalado. É que nem aquela pessoa que tem um compromisso para fazer tal coisa, mas dá algum tipo de tristeza diária, algum tipo de conflito, ofensa com alguém, ela fica tão fechada que ela não consegue disfarçar e ela não vai até o compromisso. Ela é guiada pelas suas emoções. Ela é guiada por suas tristezas ou suas alegrias. Se ela está feliz, ela vai. Se ela não está feliz, ela não vai. É que nem pessoas que, se estão felizes, vão para a igreja. Se não estão felizes, não vão para a igreja, se não querem que as pessoas vejam ela triste, não sabem como lavar o rosto, não sabem como se comportar, não sabem como manter amizades, estando alegre emocionalmente ou estando triste emocionalmente. São pessoas guiadas por suas emoções. São pessoas que não conseguem ter domínio próprio. Elas têm uma emoção, e tem aquelas que quando estão com raiva esbravejam, não conseguem se dominar. Se estão tristes, choram na frente de todo mundo, não conseguem se dominar. Se estão felizes e alegres, né, riem e fazem festa, né? São aquelas pessoas que chamam de almáticas. A pessoa almática, ela é baseada, ela é controlada pelas emoções. É uma pessoa que facilmente você decifra. Se ela está triste, você vai ver ela com cara de cabisbaixa. Se ela está feliz, você vai ver que ela está toda feliz. É assim que funciona uma pessoa emocional, uma pessoa almática. Agora cabe a nós, e até no meu livro aqui eu tenho um dos capítulos aqui, que o sábio é uma pessoa feliz, porque felicidade não tem nada a ver com sentimento. Felicidade é um comportamento diário
que eu decido ter, independente se eu estou com o meu sentimento triste ou alegre, né? Felicidade é uma decisão, é um comportamento. Porque se eu me basear em alegria, para mim ser feliz e tratar as pessoas com um sorriso, eu vou me dar mal, porque eu posso no mesmo dia ficar alegre de manhã, de tarde ficar triste. E aí? Então eu tenho que aprender como o José fez aqui. Se tem que chorar, então, chora lá no teu banheiro, chora no teu quarto, mas não permita, não leve para os relacionamentos a tua tristeza, não leve para os relacionamentos aquilo que provém de emoções. Seja alguém feliz sempre, seja alguém com um sorriso no rosto sempre, alguém participativo, alguém celebrativo, independente se você está alegre ou está triste. Você tem que estar sempre feliz. Essa é a ideia, né? O ponto 6, então, para nós finalizar nossa live de hoje. Lembre-se sempre, Deus continua no controle de nossa vida, mesmo que pareça estar tudo fora de ordem. Olha só, José mandou os empregados encher-se de mantimentos os sacos que os irmãos haviam trazido e que devolvesse o dinheiro de cada um colocando no saco de mantimentos. E também que lhes dessem comida para a viagem. Assim foi feito. Os irmãos de José carregaram os jumentos com os mantimentos que haviam comprado e foram embora. Quando chegaram ao lugar onde iam passar a noite, um deles abriu o saco para dar comida ao seu animal e viu que seu dinheiro estava ali na boca dos mantimentos. Ele disse aos irmãos: vejam só, o meu dinheiro está aqui no meu saco de mantimentos. Eles devolveram. Todos ficaram muito assustados e tremendo de medo, perguntavam uns aos outros: o que será isso que Deus fez com a gente? Quando chegaram a Canaã, contaram a Jacó, seu pai, tudo o que havia acontecido com eles e disseram: aquele homem, o governador do Egito, tratou a gente com brutalidade e nos acusou de termos ido ao seu país como espiões. Nós respondemos: somos homens honestos, não somos espiões. Somos ao todo 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Mas um dos nossos irmãos desapareceu e o mais novo está nesse momento com o nosso pai em Canaã. O governador respondeu: eu tenho um jeito de descobrir se vocês são homens honestos. Um de vocês ficará aqui comigo e os outros vão voltar, levando um pouco de mantimento para suas famílias que estão passando fome. Mas tragam aqui para mim o seu irmão mais novo. Assim eu ficarei sabendo que vocês não são espiões, mas homens honestos. Aí entregarei o irmão de vocês e vocês poderão ficar aqui negociando. Aconteceu que quando despejaram os mantimentos, cada um achou na boca do saco um saquinho com seu dinheiro. Quando eles e o seu pai viram o dinheiro, ficaram com medo. Então Jacó disse: vocês querem que eu perca todos os meus filhos? José não está com a gente, e Simeão agora está preso lá com o governador. Agora vocês querem levar Benjamim, e quem sofre com tudo isso sou eu. Aí Rubem disse ao pai: deixe que eu tome conta de Benjamim, eu o trarei de volta para o Senhor. Se não trouxer, o Senhor pode matar os meus 2 filhos. Jacó respondeu: o meu filho não vai com vocês. José, o irmão dele, está morto, e só ficou o Benjamim. Alguma coisa poderia acontecer com ele na viagem que vão fazer, e assim vocês matariam de tristeza esse velho. Olha que interessante. O ponto 6, vou repetir então. Lembre-se sempre, Deus continua no controle de nossa vida, mesmo que pareça estar tudo fora de ordem. Olha o que José conseguiu fazer, gente. Porque os seus irmãos, eles foram lá então para comprar mantimentos. O Egito não estava distribuindo cesta básica de graça, não. Era venda. O Egito estava vendendo alimentos para os outros povos. Então era evidente que cada um que pegava a sua quantia de comida para levar para o seu país tinha que deixar o dinheiro ao governador do Egito. O que aconteceu, gente? Olha que José é uma sacada de mestre de José. O que ele fez? Ele segura Simeão lá, um dos irmãos dele, né, que na verdade os irmãos não sabiam que era José, para que eles estejam indo lá para Canaã e voltem com Benjamim. Essa é a jogada dele. Mas o que ele faz, queridos? Ele pega o dinheiro que ele recebeu como pagamento da comida e bota de volta em um dos sacos de mantimentos ali. Por que ele fez isso, queridos? Porque caso eles não voltem, José vai fingir que fez falta do dinheiro, vai mandar ir lá na terra de Canaã buscar eles porque eles roubaram, eles não pagaram. Não pagaram e ainda assim levaram de volta o dinheiro que deveria estar com o governador do Egito. Ele fez um jogo, ele fez 2 jogos, deixou Simeão lá com ele, para que eles pudessem voltar por causa de Simeão, mas sabendo que os irmãos eram traíra, que quase mataram ele no poço, sabia que poderia um deles não querer voltar. Aí ele botou um dinheiro dentro do saco, para que se eles não voltassem, ele ia acusar todos eles de roubo e ia trazer eles igual
para o Egito, para próximo dele, né? Aí você vai perceber que eles ficaram apavorados quando Jacó viu que o dinheiro estava no saco, os irmãos viram, todos ficaram apavorados, porque eles sabiam que não foi eles que botou aquele dinheiro ali, aquele dinheiro eles tinham pagado para o governador do Egito, isso ia dar BO, isso ia dar tendel, iam acusar eles de roubo, eles ficaram com muito medo, Mas sabe o que eu acho interessante nisso tudo, queridos? Que às vezes nós estamos vivendo a nossa vida diariamente, e muitas coisas acontecem, e muitas coisas saem do nosso controle, e muitas coisas começam a acontecer de modo estranho, de modo louco, né? Coisas acontecendo assim que a gente não estava preparado, não estava esperando. Talvez algumas pessoas até nos ameaçando, nos julgando, nos condenando, nos cobrando, enfim, nos xingando, e a gente não sabe por que aquilo tudo está acontecendo e aonde vai parar tudo isso. Portas se fechando, sofrimentos acontecendo, tentações, provações, conflitos, e nós não sabemos o que pode estar acontecendo, mas atrás disso tudo está um Deus que está controlando as situações. Assim como José se fez, que se indignou que eles poderiam ser espias. José se fez, que era para deixar o Simeão lá com ele, porque ele queria o Benjamim, o mais novo, ele queria conhecer o mais novo, para saber se era verdade. José se fez, colocando ali o dinheiro na boca ali do saco de mantimentos. Deus e José estavam aqui, dirigindo a situação, comandando a situação, mas os irmãos de José estavam apavorados, meu Deus do céu, para onde nós vamos agora, o que vai acontecer comigo agora? O Jacó ficou, meu Deus, estamos todos ralados, o que iremos fazer agora? Meu chapéu, estamos perdidos. Gente, confie em Deus, independente do que você está passando hoje, por mais que você não entenda e não compreenda, saiba que Deus sabe o que está fazendo. E saiba mais, que aqueles que te comandam e te lideram também sabem o que estão fazendo. Mesmo eles não podendo te contar agora, mas amanhã você saberá, se você se manter em obediência, em tranquilidade e em paz no Espírito. Essa é a jogada, nós temos que aprender que na vida cristã nem tudo nós estaremos controlando. Tem coisas que simplesmente acontecem, que só Deus sabe, algumas pessoas que estão ali te treinando, te liderando, ou enfim, teu chefe, teu pai, teu líder, teu pastor, teu discipulador sabem, para que você cresça, para que você se desenvolva e para que você aprenda a confiar em Deus. Aprenda a confiar no controle dele, mesmo você não compreendendo. Eu finalizo com uma ilustração, quando certa vez um homem, ele colocou uma corda de aço de uma montanha até outra montanha, né? E ali ele pegou um carrinho de pedreiro, sabe esse carrinho? E começou a passar por aquela corda, por aquele fio e voltar, né? Aquela corda de aço, né? Imagine, se ele cai, ele morre na hora, mas ele vai de uma montanha até a outra com aquele carrinho de pedreiro, né? Com aquele carrinho, e vai. E todo mundo aplaude, uau, que homem corajoso, que homem de fé. Que maravilha, né? E ele pega e olha para a multidão. Vocês me acham um homem de fé? Sim. Vocês me acham um homem corajoso? Sim. Vocês confiam que eu posso passar daqui até o outro lado e voltar sem cair? Sim. Então tá, vou fazer de novo. Ele pegava o carrinho, caminhando pela corda de aço, ia e voltava. Vocês confiam em mim? Sim, muito bem. Então agora eu quero que alguém seja voluntário para sentar aqui nesse carrinho que eu vou levar novamente. Quem vem comigo? Ninguém foi, queridos. Ninguém aceitou. Por que isso, queridos? Porque é muito fácil nós confiar somente quando as coisas estão tranquilas, né? Nós olhando acontecer as coisas. Nós tendo o controle, tendo a visão que está acontecendo algo. Aquele cara vai, aquele cara volta. Mas no momento que é a nossa vez de entrar num carrinho e não saber se vai realmente ir para frente ou ir para trás, se vai ficar em cima do fio ali, da corda, aliás, da corda de aço, a gente fica com medo, nós não entendemos e murmuramos. Então fica essa lição, aprenda a confiar em Deus. Deus é esse homem que está com o carrinho. Aprenda a confiar nele não só quando está tudo de boa, quando você está no Honda Civic da vida, quando está na tua Hilux da vida. Aprenda a confiar em Deus também quando ele te pediu para entrar num carrinho de pedreiro, em cima de uma corda de aço. Aí você vai mostrar que você confia em Deus, tanto quando você entende ele,
como quando você não entende ele, tanto quando é fácil como também quando é incompreensível.